Capítulo 58 Planícies Ionian 1. Na calada da noite, uma pequena vila foi devastada por um incêndio. O som dos cascos dos cavalos batendo contra o chão enquanto galopavam, assim como os gritos dos camponeses enchiam o ar. Um massacre implacável. O clã HW Arang passou, deixando inúmeros cadáveres para trás. Não há nada de interessante aqui. Sim, apenas uma vila rural, certo? Gyoak Seong voltou de mãos vazias, enquanto Renjang me limpou o sangue de sua adaga com um sorriso. Já fazia algum tempo que eles haviam chegado ao continente Eif, mas ainda não haviam alcançado nenhum grande sucesso. Vou garantir que todos os nossos membros que se perderam se reúnam. Eles têm que encontrar o caminho até aqui sozinhos, afinal você é o líder. Era impossível encontrar todos os 10.000 membros do seu clã. Afinal, muitos deles começaram em áreas diferentes, como ilhas desabitadas espalhadas por aí. Como líder do clã, sua prioridade era primeiro estabelecer uma base, para que os outros soubessem onde se reunir. Pelo menos usando a habilidade chamada as armas, ela ainda era capaz de convocar 30 membros para seu lado a cada 6 horas. Estou um pouco preocupado que o Conde Ludwig não cumpra sua parte do acordo. Ele não poderá nos virar as costas, ele precisa de nós para seus próprios planos. Uma conspiração para derrubar a família real do Reino do Reno. Com a recente morte do falecido rei Frey e a coroação do jovem príncipe John, os nobres estavam começando a mostrar suas presas. E o Conde Ludwig era o mais ambicioso entre todos eles. Recentemente, ele vinha aumentando suas próprias forças privadas, aproveitando a instabilidade do reino para nutrir seu próprio exército. Se você puder ganhar algum território, não precisaremos viajar o tempo todo. É difícil saber quanto tempo essa guerra vai durar. Gyoak Seong estava farto e cansado dessa vida mercenária. O tipo de trabalho em que você sempre precisa se preocupar com dinheiro e apenas sobreviver no dia a dia. Ao se tornar famoso, você poderia pelo menos ganhar um salário melhor, mas isso exigia colocar sua vida em risco. Simplesmente não era o tipo de profissão que tinha boas perspectivas de longo prazo. De acordo com o plano deles, eles querem acabar com isso antes que o inverno chegue. O plano deles parece bem decente. É por causa do suprimento de comida. Pode nem importar se temos sucesso ou não. O clã HW Arang foi encarregado de tomar as planícies jônicas na batalha que se aproximava. O objetivo era controlar a colheita deste ano e evitar que ela fosse para a capital Heidelberg, bem como para suas áreas vizinhas. Até esse ponto, eles devem evitar qualquer confronto com o exército do reino o máximo possível, ou então outros nobres podem descobrir seu plano. Não há garantia de que o Conde Ludwig vencerá a guerra, e uma batalha prolongada não é uma vantagem para nós. É difícil esconder nosso clã, porque nossos números continuam crescendo. Deveríamos ter nos inscrito na expedição punitiva nas Montanhas Corcas. Qual seria o sentido de lutar ao lado do exército do reino? Isso apenas exporia nossas habilidades. Ainda assim, se eles vissem nosso grupo de 3.000 pessoas se movimentando, isso não levantaria algumas sobrancelhas. Além dos membros originais que já haviam se reunido, eles também recrutaram novos membros aqui no Reino do Reno para preencher as vagas daqueles que haviam perecido. Diferentemente de antes, se o líder do clã morresse, o subordinado poderia ficar com o anel da unidade por um mês, o que lhe daria a chance de se juntar a outro clã durante esse período. Naturalmente, eles não poderiam mais se reunir e eleger internamente um novo líder para essa posição. Você tem estado em contato com o clã Akatsuki. Eles têm saqueado agressivamente na província de Isilon ultimamente. Não, eles nos consideram rivais, mas não parecem querer partir para a ofensiva porque estão cautelosos com o Conde Ludwig. Ainda assim, precisaremos ficar de olho neles. Aqueles arrogantes nipos, mal posso esperar para nos livrar deles no futuro. Podemos enfrentá-los, já que somos aliados do clã Exodus. O clã Exodus era baseado em Floren, então eles eram bem próximos do clã Akatsuki. Por causa da proximidade geográfica, eles frequentemente se encontravam em conflito. É claro que se o clã HW Arang escolhesse lutar contra o clã Akatsuki, eles ajudariam. Se você quiser lutar com eles, primeiro você precisa estar bem preparado, certo? De acordo com minhas últimas informações, eles também são aliados de outro clã. Qual é o nome deles? Deve ser um de tamanho pequeno, se eu não os conheço. Estou tentando coletar informações de nossos membros, parece que somos meio animais, meio humanos. À medida que toda a raça humana foi transferida para este mundo, o continente Eif ficou cheio de jogadores se mudando. A raça humana, no entanto, era apenas uma pequena porção deles. Havia muitas raças que eles tinham visto pela primeira vez.
Como vice-líder do clã, Koeg Siang tentou evitar qualquer confronto com eles. Enquanto os dois conversavam entre si, um fazendeiro correu até eles, arrastando sua filhinha pela mão. Por favor, ajude-nos. Nossa vila foi atacada por bandidos. Ele gritou em desespero. Infelizmente, ele havia buscado salvação com as pessoas erradas. Quando Ren Zhang me olhou para ele, Gyuak Xiong brandiu sua espada de uma mão, cortando a cabeça do homem. Pai! A menina gritou de agonia ao ver o fazendeiro sendo morto. Gyuak Xiong olhou para ela por um momento antes de silenciá-la à força. OOP. Calhe a boca, a menos que queira morrer. Não sou conhecido pela minha paciência. Depois de passar pelo tutorial do batismo do mundo na Batalha da Floresta Primordial e do Canyon, Gyuak Xiong se tornou um ser implacável. Ele havia deixado para trás seus dias de estudante universitário há muito tempo. Para sobreviver, ele havia matado todos aqueles que estavam em seu caminho, não sendo mais capaz de sentir qualquer remorso. Nós a vendemos como escrava. Sim, garotas jovens como ela podem render um bom preço. Comprar suprimentos suficientes para sustentar e equipar seus números era muito caro. Ren Zhang me assentiu enquanto agarrava a garota aterrorizada. Tenha cuidado para não ser pego pelo Conde Huntington, estamos bem perto de sua mansão. Não se preocupe, eu vou andar por aí em silêncio como ratos de igreja. Em breve, traficantes de escravos do mercado negro chegariam de Mídia, a cidade portuária franca na província de Erutônia. Gyuak Xiong sorriu para si mesmo enquanto observava os membros de seu clã se reunirem um por um. O que é? Vim ver o Conde Huntington. Qual é o seu nome, por favor? Em vez de responder, Uyuk simplesmente entregou a carta de recomendação de Aiden. Enquanto o guarda desaparecia para dentro, Li Jae-sung, que estava de pé atrás dele, falou. A segurança deles é bem rigorosa. Ouvi dizer que ele é um homem muito cauteloso. O tipo de pessoa que bateria em uma ponte antes de atravessá-la, mesmo que ela fosse de pedra. Não que ele fosse um avarento, ele apenas selecionava as pessoas ao seu redor com muito cuidado. O Conde Huntington também estava prestando muita atenção aos muitos jogadores que vagavam por sua propriedade. Devemos ter cuidado para não parecermos muito desconfiados. Por favor, siga-me, eu o levarei para ver o Conde. Não demorou muito para que o guarda retornasse e os guiasse para dentro. Ao entrar na mansão, ele viu as empregadas trabalhando duro, se preparando para receber os convidados. Uyuk examinou cuidadosamente o interior. Ele parece muito interessado em arte. A sala estava cheia de pinturas e esculturas requintadas a ponto de ser bastante impressionante. Ele era, sem dúvida, um patrono de vários artistas. Apesar de sua vasta experiência, Uyuk poderia seguramente afirmar que era bastante ignorante quando se tratava de arte, já que passou os últimos 40 anos inteiramente no campo de batalha. O guarda parou diante da porta e falou enquanto o grupo estava ocupado admirando a arte. Por favor, entre, o conde está esperando. A sala de estar era decorada com muito luxo. Quando Uyuk entrou, ele ouviu uma voz profunda. Então você alcançou grande mérito nas Montanhas Corcas. Era o Conde Huntington, sentado em sua cadeira, lendo um livro de maneira muito refinada. Eu tive apenas um pouco de sorte. Humilde, eu gosto disso. Aiden não era do tipo que recomendava alguém levianamente. Se ele conseguiu chamar sua atenção, ele não poderia ser uma pessoa comum. O Conde Huntington fechou seu livro imediatamente enquanto dava uma olhada na festa de Uyuk. Seus membros são todos de idades diferentes. Tal formação era bem incomum em um grupo mercenário. Quase como se fossem uma coleção desorganizada de refugiados de guerra. Primeiro, gostaria de ouvir seu propósito em vir aqui. Estou procurando um emprego. Um contrato de trabalho para garantir uma vida estável, era tudo o que o Uyuk pedia. Mercenários talentosos como você são sempre bem-vindos. Há muitas perturbações surgindo ultimamente. Você pode ser mais específico? Na verdade, tem estado bem quieto na minha propriedade, mas há saques e banditismo por todo o reino do Reno. Até um lorde foi morto. A coisa que todos os bandidos tinham em comum, no entanto, era que todos eles usavam esse tipo único de relógio em seus pulsos. O Conde Huntington pensou enquanto encontrava o mesmo relógio de aventureiro em Uyuk. Você pode explicar como obteve isso? Eu me sinto um pouco desconfortável devido aos muitos rumores ruins que circulam. É uma longa história. Fomos derrotados em batalha, vendidos como escravos e então largados em ilhas desabitadas no meio de um mar remoto. Uyuk resumiu brevemente os eventos passados. Ao ouvir sua história, a expressão do Conde Huntington ficou séria. Jogo de sobrevivência.
Mas crimes terríveis estão sendo cometidos. Há muitos que, depois de serem submetidos a condições tão severas, perderam parte da sanidade. Quem poderia estar por trás de tudo isso? Deveria ser impossível para os traficantes de escravos sozinhos conseguirem isso. O conde Huntington suspeitava que os nobres do Império estavam por trás de tudo isso. Era porque assistir gladiadores lutando até a morte no Coliseu era uma grande parte da cultura deles. Não tenho ideia. Eles são muito cuidadosos a ponto de não deixarem nenhuma evidência. Entendo, mas então você não pode remover o relógio até cuidar do mestre dos escravos. Certo, mas não é grande coisa, já que ele atua como nada mais que um dispositivo que registra nossas informações pessoais. O Wilk já havia recontado essa história centenas de vezes no passado, mas ninguém deste mundo acreditaria se ele dissesse a verdade e alegasse vir de outro mundo. Ainda tenho minhas dúvidas, mas vou acreditar em você, já que você foi recomendado por Aiden. Conte-me mais. Após sua curiosidade ser pelo menos um pouco saciada, o conde Huntington começou a negociar a sério. Ele pediu que eles defendessem suas terras de quaisquer ataques, e em troca ele daria ao Wilk e seu grupo comida e alojamento. Claro que também haveria uma remuneração separada. Toda vez que eles resolvessem uma situação, eles seriam recompensados com base em sua contribuição. Siga-me, eu o guiarei até seu alojamento. Quando o contrato foi acertado, o guarda foi chamado à porta para escoltá-los. O conde, no entanto, chamou o Wilk, pedindo que ele ficasse para trás. Senhor mercenário, tenho um pedido pessoal a lhe fazer. Aspas. Ao vê-lo olhar ao redor com atenção, ele imaginou que seria uma questão delicada. O Wilk se virou, esperando o conde continuar. Vendo como decoro minha mansão, você sem dúvida sabe o quanto eu adoro as artes. Para esse fim, há algumas artes talentosas que eu pessoalmente patrocino. Infelizmente, um deles havia desaparecido recentemente, o famoso pintor Mikhailovich. Levando em conta que a tela na qual ele estava trabalhando permaneceu ali na mansão, havia uma grande possibilidade de que ele tivesse enfrentado alguns problemas pessoais. Ele queria mobilizar alguns de seus soldados, mas eles já estavam sobrecarregados com os ataques recentes, então ele queria pedir ajuda ao Wilk. Você tem alguma pista? Bem, embora Mikhailovich não tenha esposa nem filhos, há um caminho na floresta que ele sempre gostava de percorrer. O conde Huntington lhe forneceu tudo o que sabia sobre Mikhailovich. Seus traços físicos, maneira de falar, hábitos, personalidade. A descrição era tão precisa que ele conseguiu facilmente formar uma imagem em sua mente. Ok, farei o meu melhor para encontrá-lo. Ele deve ser trazido de volta vivo, e seus braços e pernas também não podem estar feridos. Se ele tivesse sido sequestrado, sem dúvida a parte envolvida logo contataria o conde para um resgate. O conde Huntington, no entanto, estava preocupado que não poderia garantir a segurança de Mikhailovich mesmo se ele pagasse. Ele sentiu que seria uma ideia melhor contar com um mercenário engenhoso como o Wilk. Quando terminou sua discussão com o conde, o Wilk retornou ao alojamento e escolheu quem o acompanharia. Não podemos nos destacar muito. Como eles estavam tentando encontrar secretamente uma pessoa desaparecida, eles não podiam viajar em grupo grande e atrair muita atenção. Depois de pensar por algum tempo, ele finalmente decidiu. Sang-Hun, Songgana, vocês dois me sigam. Então devemos defender suas terras? Certo, apenas certifique-se de me relatar qualquer incidente imediatamente. Mesmo que o Wilk não estivesse por perto, não havia problema algum quando se tratava de comandar. Havia atualmente 3 tipos de posições de oficial dentro de um clã, medalha de ouro, prata e bronze, que permitiam controlar 1.000, 100 e 10 membros, respectivamente. Como restaram apenas 10 pessoas, como oficial medalhista de ouro, Lee Jae-sung não teria problemas em comandá-los. Chefe, você já escolheu um nome para o clã? Lee Jae-sung perguntou ao Wilk quando ele estava prestes a sair. Para que o clã ganhasse algum reconhecimento, um nome era muito importante, mas ele havia sido adiado todo esse tempo. Vamos conversar sobre isso mais tarde. Ele não queria atrair atenção para si tão cedo. Ao chegarem ao continente Eif, eles tiveram 3 meses para nomear o clã, então ainda tinham bastante tempo. Ao relembrar os erros que cometeu no passado, o Wilk saiu.